Eu gostaria de começar essa pregação com a frase de um pastor chamado Christian Schwartz, que ele diz: à medida que os cristãos vivem com os seus dons espirituais, à medida que os cristãos vivem com os seus dons espirituais, eles não trabalham pelas próprias forças, mas o Espírito de Deus trabalha neles. A partir do momento que os cristãos vivem com os seus dons espirituais, eles não trabalham mais pelas suas próprias forças, mas o Espírito de Deus trabalha neles. E essa constatação Christian Schwartz ele teve quando ele pesquisou quais são as características de igrejas que alargam as suas tendas. Nós ouvimos esse tema mês passado, igrejas que procuram crescimento, igrejas que procuram impactar a sociedade. E nessa busca dele por estas características, ele chega a esta constatação. No mês passado, nós falamos bastante sobre ser uma igreja missional e, através da nossa igreja, alcançar vidas, alcançar pessoas pelo amor de Cristo Jesus. E dentro deste propósito, nós vimos que cada um de vocês é importante, é fundamental para que a nossa igreja possa ser impactante aqui onde ela está inserida. Cada um de nós tem um papel importante desta missão. E ainda na última pregação, domingo passado, nós falamos sobre o tema A Porta Está Aberta. E ali nós vimos que a porta, ela não está aberta para você ficar sentado dentro da sua sepultura. A porta ela não está aberta para você ficar sentado dentro do seu aprisco. A porta não está aberta para você ficar sentado dentro da sua igreja. Essa porta que Cristo Jesus abriu ao ressuscitar, essa porta ela foi aberta para que nós, como igreja, pudéssemos cumprir o ID de Jesus. Ou seja, que nós pudéssemos sair da comunidade para testemunhar, para evangelizar e para fazer novos discípulos. Esse é o propósito da ressurreição de Jesus Cristo. E ainda comentei no finalzinho da pregação de domingo de manhã, a seguinte pergunta que talvez você se faça: Israel, beleza, mas como eu faço para saber qual é a minha missão? Todo mundo tem uma missão. Como eu faço para saber qual é a minha missão? E ali eu falei que durante este mês nós falaríamos sobre este tema. E é exatamente isso que nós queremos falar quando nós decidimos, escolhemos o tema do mês, que é o poder de Deus no dia a dia da igreja. O poder de Deus, a manifestação do poder de Deus no dia a dia da igreja. Porque esse poder de Deus, ele se manifesta na igreja quando? Esse poder de Deus se manifesta na igreja a partir do momento em que nós vivemos as nossas vidas dedicadas ao reino e que nós descobrimos quais são os dons que nós temos e que nós podemos servir dentro deste reino. Com a vida dedicada e com a consciência dos seus dons, nós podemos servir e aí o poder de Deus ele se manifesta. E este é o elemento essencial que nós queremos trazer na temática desse mês, os dons do Espírito Santo. O impacto na vida da igreja, o impacto na tua vida a partir do momento que você entende os dons e você descobre quais dons você tem e você passa a usar estes dons. E a primeira mensagem que eu vou trabalhar hoje é o impacto de Jesus na vida da igreja. De que maneira Jesus impacta na vida da igreja? Eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Carta de Paulo, à igreja de Éfeso, lá no capítulo 4, e nos versículos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. O impacto de Jesus na vida da igreja. Quando nós olhamos para Jesus e procuramos analisar o impacto dele na nossa igreja, nós entendemos que, como corpo, como igreja, nós entendemos que somos um corpo em Cristo Jesus.
O impacto de Jesus em nossas vidas nos faz entender que nós participamos de um corpo e que nós não vivemos uma vida de fé isolado, separado. E se eu, Israel, se eu quero crescer individualmente, se eu quero me aprofundar mais em Deus e permitir que Deus traga um crescimento na minha vida de fé, se eu quero conhecer mais a Deus e me aprofundar mais em Deus, eu vou ter que crescer com o corpo. Porque do contrário eu seria uma anomalia. Pensa você, se de repente você encontra e vê alguém andando na rua com um corpo e que o braço é tão comprido que a mão arrasta no chão. Você vai logo observar para aquele corpo, vai perceber ali tem algo que não é natural. Esse braço está muito grande. Não é o normal é o corpo inteiro se desenvolver. É isso que o texto está falando. Se eu quero me desenvolver na minha vida de fé, se eu quero crescer em Deus, eu preciso me preocupar que o corpo todo cresça. Vamos supor que você toma uma decisão, você olha para os seus braços e diz, nossa, meus braços são tão fininhos, né? São tão magrinhos. Quer saber, esse braço aqui eu faço mais força, eu vou ir para a academia e vou malhar bíceps só nesse braço. E você fica malhando só esse braço, vai todo dia lá, 1 hora aqui, fazendo exercício nesse braço. Passa um mês, você vai estar com um bração musculoso, e um braço fino, e um corpo todo desinforme, mas um braço musculoso. Você vai olhar e vai dizer, que coisa estranha, que coisa fora do normal. O cara está cheio de músculo aqui, e aqui ele está todo magrelo, está todo fora de forma, está todo flácido, ou sei lá como ele estava antes de entrar na academia. Por quê? Porque não é normal. Se eu quero entrar na academia, e se eu quero virar uma maromba, eu vou ter que malhar tudo. Vou ter que malhar em cima, vou ter que malhar embaixo, vou ter que malhar a cabeça, tenho que malhar o pescoço. Todas essas coisas que eles fazem você malhar. Vai ter que doer o corpo todo. O corpo todo tem que passar por aquele processo de malhação, para que ele possa crescer como um corpo e ficar um corpo bombadão assim, maromba. Nós olhando isso para este texto, é isso que o texto está dizendo. Se eu, Israel, como membro desse corpo, eu quero crescer, o que eu preciso fazer? Eu preciso ajudar que o corpo todo cresça. Não tem como eu querer crescer sozinho, me tornar muito mais conhecedor, muito melhor do reino, das coisas de Deus, muito mais experiente das coisas de Deus, se o resto do corpo não cresce junto. É por isso que esse texto nos diz que nós devemos crescer naquele que é o cabeça, ou seja, todo o corpo tem que crescer na mesma direção, olhando para aquele que é o cabeça do corpo, Jesus Cristo. E esse crescimento, o texto nos diz que deve ser de forma ajustada e unida, onde cada um realiza a sua função. Se nós queremos crescer como o corpo de Cristo, nós temos que crescer ajustados, unidos, e cada um de nós cumprindo a nossa função. É exatamente isso que o texto está dizendo. Na verdade, é um texto bem simples de entender. Se nós queremos crescer, temos que ter unidade, temos que cumprir cada um as nossas funções. Cada um com os nossos dons, cada um com a nossa responsabilidade. E é por isso que nós queremos falar sobre os dons. Para entender como eu posso crescer e posso te motivar a crescer. E talvez você se pergunte, mas por que trabalhar esse tema? Por que trabalhar o assunto dos dons? Porque aquela pergunta que talvez você se fez no domingo passado, Israel, afinal de contas, qual é a minha função? Qual é a minha missão? Como descobrir qual é a minha missão? Essa pergunta ela está diretamente ligada a outra pergunta em que você diz, tá, Israel, e quais são os meus dons? Como eu faço para descobrir os meus dons? Quais são os dons do Espírito? Como que eu posso desenvolver eles na minha vida? E essa é uma pergunta importante, porque, de novo, as pesquisas de Christian Schwartz apontam que 80% dos cristãos, 8 a cada 10 cristãos, não sabem quais são os seus dons. Talvez já tenham experimentado, já saibam um ou outro, suspeitam de um ou outro, mas saber com plenitude, com certeza, com convicção, quais são os seus dons e como usá-los no reino de Deus, viver a sua vida de acordo com os seus dons, apenas 20% dos cristãos têm esse conhecimento, essa clareza. 80% dos cristãos não os conhecem, não sabem quais são os seus dons e não sabem como servir dentro da igreja. E esse é um número muito grande, meus queridos. E por ser muito grande, esse é um número que impacta
a igreja de uma maneira muito negativa. Porque a igreja acaba vivendo com pessoas que procuram servir, mas sem saber quais são os seus dons. Faz com que muitas pessoas sirvam dentro da igreja como se fosse uma operação tapa-buraco. Precisamos de alguém para ajudar na cozinha no evento tal. Ah, não tem ninguém, vai eu mesmo. Precisamos de alguém para dar culto infantil, pessoal, não tem ninguém no culto infantil hoje. Ah, vamos ver quem que vai. Não, vai você topa aí? Ah, nunca dei culto infantil. Não, mas é tranquilo, as crianças são umas bênçãos. Vai lá cuidar. Precisa de alguém para ajudar no louvor, não tem ninguém nem. Você canta no chuveiro? Não, vem aqui cantar junto que não tem ninguém no vocal hoje. E aí as pessoas, elas vão servindo no reino de Deus, dentro da igreja, tapando buraco. Ah, estão precisando de mim, o pastor falou, o líder falou, eu vou lá resolver esse problema, vou tapar o buraco, porque afinal de contas, ninguém faz, eu tenho que fazer. Muitas vezes na igreja acontece desta maneira. E quando nós servimos na igreja, como quem tampa buraco, ao invés de servir, ao invés de ter um ministério que é orientado de acordo com os seus dons, ao invés de servir na igreja com os dons que você sabe que tem, o que acontece? Primeiro, nós nos desmotivamos facilmente. Porque se eu sirvo em algo que eu não gosto, é fácil eu me desmotivar. Não, beleza, graças a Deus resolvi esse problema, agora tomara que nunca mais me chamem para isso. Eu não quero muito fazer isso. E se me chamam, eu vou de novo, mas desmotivado. Porque quando eu sirvo onde eu não tenho dom, eu sirvo desmotivado. Quando eu sirvo onde eu não tenho dom, eu me canso facilmente. Eu desisto facilmente, porque aquilo é um peso para mim. Quando eu sirvo tapando buraco, não de acordo com meus dons, eu sou inconstante. Eu sirvo aqui, eu sirvo ali, eu sirvo lá, faço de tudo um pouco. Pensando no futebol, eu bato escanteio, já corro na área para cruzar, eu nunca sei qual que é a minha posição dentro de campo. Eu nunca sei qual que é a minha função dentro da igreja. Eu me torno uma pessoa inconstante. E facilmente nós não seremos resilientes na nossa missão. Porque se não faço aquilo que Deus colocou no meu coração, o dom que Deus me deu, eu não vou conseguir ser resiliente. Algumas pessoas, mesmo servindo fora dos seus dons, elas até são resilientes. Ficam anos cobrindo os buracos. Dizer, não, eu vou porque eu amo a Deus. Muitas pessoas são resilientes por amor a Deus, mas servem de maneira insatisfeitas. Porque elas, tá bom, em obediência a Deus eu sirvo, mas servir a Deus é um peso. Mas eu vou servir por amor a Deus. Então, algumas pessoas até conseguem ser resilientes, mas nunca estão satisfeitas. Por quê? Porque não servem de acordo com os seus dons. Agora, quando eu descubro qual é o meu dom e eu desenvolvo o meu servir o reino de Deus de acordo com o meu dom, a consequência é exatamente o oposto. Quando eu sirvo de acordo com os meus dons, eu não desanimo, pelo contrário, eu tenho entusiasmo, eu tenho alegria. Ou finalmente é minha vez de fazer. Finalmente chegou o dia do meu ministério, finalmente dei a oportunidade de servir, eu tenho entusiasmo, eu tenho alegria, porque eu gosto de fazer aquilo, porque eu tenho prazer em fazer aquele serviço. Quando eu sirvo de acordo com os meus dons, você acha que a gente se cansa? Sim, porque a gente serve, e servir cansa. Amanhã de manhã, eu sempre brinco que amanhã de manhã, segunda de manhã é o meu dia da ressaca. Não que eu saio da igreja e bebo todas, tá? Fique calma, não é essa ressaca. Mas depois de uma semana de trabalho, de um fim de semana intenso de atividades, chega a segunda de manhã, eu estou o pó da bagaça. Quero ficar deitado, eu quero ficar sossegado, não quero fazer muita coisa. No máximo eu saio para jogar uma bolinha com o Pedro. E dependendo do resultado do jogo do Grêmio, eu quero assistir o jogo aberto. É isso que eu quero fazer. No caso, amanhã, 11 horas, eu vou estar assistindo. É isso que eu quero fazer, eu não quero pensar em muita coisa. Por quê? Porque eu estou cansado, mas eu estou triste? Não, por quê? Porque quando eu sirvo de acordo com os meus dons, eu me canso, porque servir cansa. Mas os frutos e os resultados do trabalho, isso rapidinho já me renovam as forças, as energias. Quando eu vejo que aquilo que eu servi está dando frutos e eu fico feliz em servir com aquele dom, eu estou cansado, mas logo, logo minhas energias se renovam. Porque eu estou servindo de acordo com o meu dom.
Quando eu sirvo de acordo com os meus dons, em vez de inconstantes, nós nos tornamos pessoas que sonham e que planejam constantemente com o ministério. Não é nesse ministério que eu estou e o que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso progredir? Como eu posso evoluir? Eu quero continuar nisso. Porque eu estou servindo de acordo com os meus dons. Quando eu sirvo de acordo com os meus dons, eu me torno resiliente. Por quê? Porque eu faço e eu sirvo a Cristo com a satisfação de quem está fazendo aquilo que o Senhor colocou para mim. E mais, uma outra característica que nós percebemos a partir do momento que nós servimos de acordo com os nossos dons, é que pessoas bem comuns realizam obras extraordinárias. Pessoas bem simples realizam grandes obras quando elas servem de acordo com os seus dons. Talvez você esteja pensando, mas eu sou uma pessoa tão simplesinha, sou tão comunzinho, eu tenho tão pouca experiência na igreja, eu conheço tão pouco da Bíblia, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Pelo contrário, meu querido, quando nós servimos de acordo com os nossos dons, pessoas bem comuns como eu, como você, conseguem fazer grandes coisas, coisas extraordinárias. Não porque nós somos extraordinários, mas porque Deus coloca dons extraordinários em nós, e Ele nos usa de uma maneira extraordinária. E aquilo que você faz, que para você, na sua percepção, é tão pequeno, impacta extraordinariamente na vida da igreja, na vida de outras pessoas. Esse é o resultado de quem consegue servir, de quem serve e se dedica a sua vida de acordo com os seus dons. Servir o reino de Deus desta maneira, ele vai influenciar a sua vida pessoal, mas ele também vai influenciar a vida da igreja. Ele vai influenciar a sua vida pessoal porque você vai servir de maneira alegre, satisfeito, vai viver com uma vida muito mais leve, e não só na igreja. Porque muitas vezes aquele dom que nós temos e que servimos a igreja, quando nós percebemos também aquilo que nós fazemos lá fora. Por exemplo, a Bíblia fala que existe o dom da administração, o dom da organização. Dali a pouco você vai ver que você tem um perfil legal de trabalhar numa liderança, num presbitério. E aí você olha para a sua vida e você pensa, mas eu já trabalho com isso de alguma forma lá fora. Talvez você é uma pessoa muito criativa. E de repente você percebe que no teu dia a dia você trabalha com design, você trabalha com comunicação, com publicidade e propaganda. E aí você olha para a igreja e fala, não, mas é o mesmo que eu faço na igreja, eu posso servir na parte de comunicação. Talvez você trabalhe com TI lá fora, e você tem a oportunidade de estar transmitindo o culto. E dali a pouco você percebe, olha só, eu sou feliz porque eu faço o que eu gosto lá fora. Mas por que você faz o que você gosta lá fora? Porque de alguma forma o dom que o Senhor te deu e que te chama para servir na igreja, você também consegue aplicar ele na sua vida. Quando você entende quais são os seus dons, a sua vida fica muito mais leve, você fica muito mais feliz. E a igreja também é impactada com isso. Por quê? Porque começam a aparecer frutos que edificam a igreja. E aí, dali a pouco, você começa a perceber que aquilo que você faz no seu dia a dia, você também consegue aplicar na igreja. Que você aplica na igreja, você também começa a aplicar no seu dia a dia. E você começa a perceber que a igreja começa a ser abençoada com a sua vida, com seus dons, com seu talento. Então, quando nós vivemos a nossa vida de acordo com os nossos dons e entendemos quais são os nossos dons, a nossa vida se torna muito mais abençoada, muito mais leve, muito mais alegre. E a igreja também se torna muito mais leve, muito mais alegre, porque as pessoas servem dentro dela, dentro do reino, de acordo com o dom que Deus lhes deu. E não precisamos mais nos preocupar em tapar buracos, porque as pessoas começam a servir e aí elas se dedicam àquele ministério com alegria. E aí você, de repente, se pergunta, Israel, legal, é muito bom, muito incrível saber que se eu descobrir quais são os meus dons, que eu vou conseguir servir melhor ao reino de Deus. Mas como eu faço para descobrir quais são os meus dons? Aí tem 6 passos que são importantes. Primeiro passo para a gente descobrir qual é o nosso dom, é colocar-se diante de Deus em oração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É a palavra que Deus deu ao profeta Jeremias. Tudo na vida de um cristão, ele deve passar pela oração. Toda decisão, todas as respostas, tudo que nós precisamos, a nossa vida, ela deve ser fundamentada na oração. A oração é extremamente importante para o nosso desenvolvimento espiritual.
O pregador John Wesley, ele era um clérigo anglicano que foi fortemente impactado com os estudos de Lutero e depois ele acabou fundando a igreja metodista. Ele escreve sobre oração, ele diz o seguinte: o objetivo da sua oração não é informar a Deus como se Ele não soubesse o que Ele quer. Muitas vezes a gente pensa, não, eu vou orar porque Deus precisa saber quais são os meus pedidos, né? Não, eu vou orar para lembrar a Deus que Ele está esquecendo de me dar uma resposta. E John Wesley nos lembra isso. Queridos, o objetivo da oração não é informar a Deus como se Ele não soubesse o que você quer. A oração ela é para informar a você. A oração é para conectar-se consigo. É para pensar no sentido dos seus desejos mais profundos. É para dar a você um senso de contínua dependência dEle. Lembrar que você depende de Deus. As orações são para reforçar em sua mente que só Ele é capaz de suprir as suas necessidades. Só Deus, querido, pode suprir as suas necessidades. E é por isso que tudo na nossa vida precisa começar com a oração. Para que nós possamos entender e receber de Deus a resposta das nossas necessidades. Então, o primeiro passo para descobrirmos quais são os nossos dons é a oração. Comece orando a Deus. Qual que é o primeiro passo? Vamos decorar os 6 passos. Hoje vou fazer pedagogia, vou fazer você repetir para você lembrar os 6 passos. Segundo passo, esteja disposto a colocar em prática. Você quer um dom? Amém? Busca teus dons, mas esteja disponível a pôr estes dons em prática na sua vida. Eu quero o dom, mas eu não vou me dedicar agora para servir a Deus. Né? Deus me deu a resposta, mas eu vou pôr esse dom na minha gaveta, porque agora eu tenho que estudar, agora eu tenho que crescer minha carreira, agora eu tenho outros planos, não é bem o momento, então o meu donzinho vai ficar na gaveta. Eu quero, eu tenho e deixo ele na gaveta. Se você quer o dom, esteja disposto a pôr ele em prática. Mas não é só o tempo que nos impede de pôr em prática, é também a disposição, esteja disponível a praticar ele. Por exemplo, vou dar um exemplo dos muitos dons, o dom de cura. Há 2 semanas atrás, a gente estava aqui na conferência Oikos, o pastor Valmir trouxe vários exemplos de cura que ele tem vivenciado nos últimos tempos. Um dom que tem se manifestado bastante na igreja dele. Um dos momentos, ele testemunha de um rapaz que tinha uma perna mais curta, oraram, a perna cresceu. Aí a gente olha para um dom tipo esse, a gente fala, eu quero dom de cura, gostei do lance do dom de cura. Eu já pensou que legal eu pegar, orar por um cego, e o cego do nada começar a ver, olhar para a minha cara e falar, vou fechar os olhos. Já pensou um paralítico levantar e sair andando? Incrível, Israel. Eu quero o dom de cura. Eu vou orar pelo dom de cura. E aí eu te pergunto, legal, tu quer o dom de cura? Ora por isso. Mas você está disponível a recebendo esse dom de cura, fazer um ministério dentro do Hospital São José? Você está disponível lá na área dos quebrados, dos fraturados, dos queimados? Orar pelos enfermos? Ah não, Israel, isso não, porque eu passo mal, eu vejo sangue, me dá um suador frio, me dá uma tontura. Não, meu Deus, eu odeio no hospital. Meu Senhor, se eu for no hospital eu desmaio. Então por que tu quer o dom de cura? Ah não, Israel, vai que eu chego no hospital e pego uma bactéria, pego uma doença, pego Covid, pego essa gripe forte, pego alguma enfermidade contagiosa no hospital. Não, isso eu não quero. Eu quero que as pessoas venham aqui na igreja, aqui certinho, e digam, oram por mim, eu oro e resolve o problema. Bom, querido, se você quer o dom de cura, você tem que ir atrás das pessoas que têm doença. Se a gente olha para Jesus Cristo, aconteceu alguns momentos dele estar pregando, abrir o telhado, e no momento do culto, a pessoa ser curada. Se a gente olha para Jesus Cristo, existiu alguns momentos que ele estava andando e as pessoas vinham à direção dele. E apenas de tocar na veste deles foi curado. Mas se a gente olha Jesus Cristo, nós vemos que ele vai na direção dos doentes. Por exemplo, os 10 leprosos. A lepra, na época, era uma doença que não tinha cura. Quem pegava a lepra morria. E porque pegava a lepra, eles eram enviados numa cidade para morrer. Era literalmente uma cidade zumbi, estilo The Walking Dead da vida. Lá os caras estavam para morrer, não podiam sair de lá, porque eles iam morrer. E ninguém chegava perto. Mas Jesus chegou.
Jesus chegou perto e os leprosos vieram a ele. Os leprosos não podiam sair daquele lugar. Jesus foi na direção deles. Ah, mas vai que eu pego o lepra, discípulos, larga a mão, vamos pelo outro caminho. Não, vai Jesus, vai os discípulos. Eles vão na direção dos doentes. E lá ele cura 10 leprosos. Então eu quero o dom, querido, eu preciso estar disposto a pôr ele em prática. Então, segundo tópico é pôr em prática, é praticar o dom. Qual que é o primeiro tópico para a gente descobrir os dons? E o segundo tópico? Eu fico confuso agora. Vamos resumir em praticar, beleza? O segundo tópico? Praticar. Segundo tópico é praticar. Querer pôr em prática. Terceiro tópico, informe-se a respeito dos dons. Procure se informar. Como eu vou saber qual o dom? Só tem um jeito. Estude eles. Mas quando eu digo estude eles, eu queria dizer assim, o primeiro passo, leia na Bíblia. Mas não apenas as listas de dons. Nós vamos ver uma outra lista de dons esse mês. Mas não apenas as listas de dons. Leia a Bíblia toda. Porque não basta você saber quais são os dons. Você precisa ver eles acontecendo. E todos os dons listados na Bíblia aconteceram na prática. Houve os profetas. Você vai ler os profetas e vai entender o que é o dom da profecia. Houve vários momentos de ensino. Você quer o dom de ensino, você vai ver o ensino. Jesus lava o pé e nos ensina sobre o dom do servir. Você vai lá no Salmo e vai ler sobre os dons de quem está ali para ser ministro de louvor. Se você vai lendo a Bíblia, você vai percebendo os dons na prática acontecendo. Então leia a Bíblia, estude, olhe, perceba os dons e o que está acontecendo. Além de ler a Bíblia, entre em contato conosco, com os pastores. Nós estamos aqui para conversar a respeito disso, para te ajudar a desenvolver e descobrir quais são os seus dons. E além de conversar com os pastores, leiam livros que falem a respeito. Mas, por favor, leiam livros que nós recomendamos. Porque, queridos, existe muita porcaria escrita por aí. Existe muito diz-que. Eu acho que dom é isso. Eu acho isso. Qualquer um pode escrever um livro. Mas escrever um livro de acordo com a palavra, um livro que é de conteúdo, um livro que é recomendado, é outros 500. Então, eu quero saber mais sobre isso, quero uma leitura, converse conosco. Vamos indicar alguma coisa para você. Porque se eu quero saber qual dom eu tenho, eu preciso me informar a respeito dos dons. Então, essa é a terceira característica, informe-se, ou melhor, terceiro passo, informe-se. Qual que é o primeiro? Segundo? E o terceiro? Quarto passo para você descobrir quais são os seus dons. Descubra um dom que te traz satisfação. Aí você vai dizer, Israel, eu tenho que procurar um dom onde eu vou servir, vou fazer uma coisa que eu gosto. Eu posso procurar um dom que seja algo que eu queira, que eu goste de fazer? Exatamente isso, querido. Dom é um presente de Deus. E Deus não vai te dar um presente que você não gosta. Deus vai te dar algo que você goste de fazer. Na verdade, você não sabe, você já nasceu pronto para receber este dom. O teu gosto já é uma resposta do que Deus colocou em você, para que você possa servir a Deus. Então, pense uma coisa que te traga prazer, que você goste, que você queira usar. E aí você vai ter um lugar onde achar o seu dom. Um exemplo disso, eu lembro que há uns 10 anos, não sei, um bom tempo atrás, saiu uma propaganda. E o filho liga para a mãe e fala, oi mãe, tudo bem? Vídeo chamada, mãe, oi filho, tudo bem? Ô mãe, está tudo bem com o pai? Sim filho, tudo bem com o pai. Ô mãe, o pai ganhou o presente que eu mandei? Ganhou filho, ele amou, usa todo dia. Era um tablet. Ele mandou um tablet para o pai. Queria que o pai se conectasse mais com ele. E aí ele falou assim, usa todo dia? Sim, filho, ele está usando agora, inclusive. Sério, mãe? Sim. E aí ela vira a câmera para o pai, e o pai está lá com uma faca, cortando cenoura. Tac, 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 tac. E a mãe fala, ele adorou a sua tábua de vidro que você mandou para ele. O que isso quer dizer? Ele ganhou um tablet, mas ele não queria usar, ele não sabia usar, não era o que ele precisava, não é o que ele queria. Para ele, uma tábua de vidro ia ser um baita presente. Não adianta eu ter um dom, querido, que eu não saiba, que eu não queira, que eu não tenha prazer em usar. Eu tenho que buscar um presente que eu queira usar.
que eu tenha prazer, que eu tenha satisfação de usar. Então, eu preciso buscar um dom que me traz satisfação. Vamos usar um exemplo aqui. Eu queria muito o dom do ensino. Eu queria ter esse dom e vou pedir para Deus para poder ensinar as pessoas a respeito de Deus. E aí eu digo, então vem trazer uma palavra aqui na comunidade, pode ser de abertura. Não, Deus o livre, falar em público, um monte de gente me olhando, são, sei lá, 80 pessoas, 160 olhos me vendo. Não, dá um suador, me dá um mal, me dá uma tremedeira, meu coração palpita, eu desço saindo mal. Bom, se você quer o dom do ensino, você vai precisar falar para um público. Mas calma aí, não quer dizer que você ficou nervoso, que você não tem esse dom. Beleza? Eu quero o dom do ensino, então ore por isso, mas já desenvolva técnicas que te permitam falar em público. Existem várias técnicas, não vou passar elas para vocês, mas nós conseguimos desenvolver isso. Eu já fiquei nervoso, já fiquei ansioso falando para 20 pessoas. E eu já falei de uma maneira bem livre, alegre e leve, falando para 2.000 pessoas. Então existem técnicas que nos ensinam. Aliás, ficar nervoso para falar em público é normal, e eu ainda fico, e ainda mais com a responsabilidade de falar da palavra de Deus. É uma baita responsabilidade. Isso tudo te deixa um pouco nervoso, te deixa um pouco ansioso? Com certeza. Isso mostra a nossa dependência de Deus. Mas nós podemos então desenvolver. Você quer o dom de ensinar? Então, procure desenvolver a possibilidade de falar em público. Mas se você procura desenvolver essa capacidade, experimentou 1, 2, 3, 5, 10 vezes, e todas as vezes você sai da presença do público dizendo, meu Deus, cara, que coisa horrível, não gostei, foi muito ruim. Então, de repente, não seja esse teu dom, então você procura outro. Procura um dom que te dá alegria. Procura um dom que te traz prazer, que te traz satisfação. E aí nós entramos no próximo passo, mas antes de entrar no próximo passo, vamos recapitular. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e esse último passo, satisfação. Vamos lá? Quarto passo, procure o dom que te traz satisfação. E esse quarto passo, ele já emenda com o quinto passo, que é experimente o máximo que você puder. Existem vários ministérios, várias frentes, várias possibilidades de você servir a Deus. Pode ser abrindo a igreja, pode ser trabalhando com criança, pode ser no louvor, pode ser no aconselhamento, pode ser na parte administrativa. Existem várias possibilidades. Experimente. Aí você pega e alguém te convida, e você não quer ser recepcionista, receber as pessoas, você diz, não, legal, acho que isso dá para mim fazer, vou começar por ali, um serviço que é tranquilo, e aí você vai lá receber as pessoas, e aí você está ali olhando, e dali a pouco, eu tenho que dar mão para todo mundo. Meu Deus, e se alguém está resfriado? Aí você vai dando a mão, daí alguém lá não tomou aquele banho bem tomado antes de vir para o culto, cheiro de CC, cara. Isso não dá para mim, cara. Esse cara entrou muito cheirando ruim. Não vai dar para mim esse trabalho. Pô, se é uma coisa que você já percebeu, então beleza, experimente outro. Aí você fala, não, então beleza, eu vou tentar o culto infantil. Sempre precisa de orientador de culto infantil, não é mesmo? As crianças são tão bonitinhas, cantam aqui, oram, todos anjinhos, saem queridinho atrás do professor. Lá, 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 lá. Facinho, vou cuidar de criança. É uma benção. Acho que vai ser esse ministério. Aí você chega no culto infantil, aquelas crianças se transformam, começam a subir na mesa, se pendurar no ventilador, tacar a bolinha de papel no telhado, sair correndo, tropeçar. A criança fala, olha, tinha uma meleca de nariz. E passa na tua camisa. Você sai do culto infantil, meu Deus do céu, vontade de enforcar num pé de alface. Não dá para mim. Então, de repente, não é esse o teu ministério. Alguns vão sair dali dizendo, nossa, que culto infantil maravilhoso, as crianças estavam alegres hoje. Nossa, brincaram um monte, participaram, foi bonito. Essa é a pessoa que tem o dom para trabalhar com criança. Aí você de repente diz, não, meu Deus, essas crianças foram umas pestes, vou procurar outra coisa. E aí você chega aqui, alguém fala para você, olha, será que estou com uns problemas, você não podia me ouvir um pouco? E você pensa, meu Deus, ficar ouvindo as pessoas, os problemas, já tem os meus. Mas tudo bem, vou ouvir os seus problemas. E dali a pouco ela vai falando, vai falando, vai falando. E você diz, poxa, mas eu já vivi algo assim.
Tem um texto bíblico que diz isso. E aí você vai conversando e no final daquela conversa a pessoa te dá um abraço e diz, muito obrigado. Era o que eu precisava, conversar com alguém. E você foi a pessoa que Deus colocou para cuidar dos meus problemas. E aí você, no experimentar, você vai perceber, não era recepção, não era criança, mas talvez o meu dom seja na área de aconselhamento, na área de pastoreio, na área do cuidado. Assim, experimentando, nós vamos descobrindo quais são os nossos dons. Então, este é o 5º passo, experimentar. Recapitulando, o 1º passo. 2º. 3º. Informar. 4º. Satisfação. 5º. Experimentar. Experimente os dons. E o último, e o 6º que eu quero finalizar é, procure a opinião de outras pessoas. Peça para as pessoas, olha, pessoas que te conhecem, olha, eu gostaria de trabalhar nesse trabalho. Queria servir desta maneira. A pessoa fala, não, legal, bacana. A pessoa fala assim, talvez dê. Se várias pessoas falam, cara, de jeito nenhum, tem alguma dica aí. Você faz algum serviço e as pessoas dão um retorno positivo, ou não tão positivo, ou não dão retorno. Procure a opinião de outras pessoas, porque elas vão dar um feedback daquilo que elas enxergam de você. Eu já dei esse exemplo, vou dar de novo, de um conhecido meu lá da minha época de juventude, de outra igreja, e ele tinha um dom fantástico para escrever letras de música, o dom da criatividade. Ele escrevia letras fantásticas, as músicas dele tocavam no coração das pessoas, e eles se quebrantavam com a música. E era tão bom as músicas dele, que algumas delas foram gravadas num CD da igreja. Os jovens que não sabem o que é o CD foi o precursor do Spotify, beleza? Era um aparelhinho metálico, redondo, com furo no meio, que a gente ouvia música. Ok? Então, ele gravou, algumas músicas dele foram gravadas, e aí eles iam gravar uma grande noite de louvor, iam cantar várias músicas, e ele chegou para o pastor dele, dizendo, ô pastor, que benção vai ser essa noite, né? Ô pastor, será que eu não posso fazer o solo da minha música? Eu sei que geralmente é outro irmão ou outra irmã que canta, mas eu não posso fazer o solo da minha música. Aí o pastor olhou para ele e falou, meu querido, a letra da tua música é tão bonita, né? Mas você toca tão bem violão. Tu não quer ficar no violão ali tocando? Ah, pastor, mas a letra é minha. Não, que tal eu deixar você fazer um back, então? Cantar junto, mas não ser a voz principal. Ô pastor, mas a música é minha, pastor, eu que escrevi, Deus deu no meu coração. Eu tenho certeza que Deus deu no coração para que eu possa cantar para as nações. Deixa eu cantar, pastor. E o pastor falou, meu querido, vai estar gravando, vai ser um clipe. Vai ser algo para ser divulgado depois. Você não tem a voz perfeita para este momento. E ele ficou muito revoltado, que absurdo é isso, cara. O pastor não me dá espaço. Deus me dá o dom, Deus me revela, Deus me dá capacidade. Esse pastor não me dá espaço. E falta de sensibilidade também, é só os figurinhas que ele quer, só as pessoas que ele quer. Não deixa ninguém mais se desenvolver no ministério. Fica bloqueando as pessoas. Quer saber? Não tem espaço para mim nessa igreja. Eu vou procurar outra igreja, um lugar que me queiram, que me aceitem. Vou mostrar para esse pastor que eu posso cantar a música que eu quiser. E ele reclamando, xingando o pastor para um amigo dele. Quando ele dá uma pausa na reclamação, o amigo dele fala assim, meu irmão, não me leva a mal não. Não quero perder a sua amizade. Mas de repente dá uma ouvida do que o teu pastor falou para você. Talvez o teu pastor não esteja sendo tão mal assim contigo. É que é absurdo, meu melhor amigo falando isso comigo. E daí alguém da família falou assim, olha meu querido, eu acho que você tem que ouvir o teu pastor. E aí ele começou a observar e começou a entender, e ele permitiu Deus trabalhar na vida dele, de fazê-lo compreender que Deus deu um dom fantástico para ele, de escrever músicas, letras lindas, compor músicas maravilhosas que toquem o coração, mas que não necessariamente ele iria cantar essas músicas. Que alguém que Deus colocou o dom, a capacidade de ministrar e conduzir seria essa pessoa. Ele iria preparar essas canções. Com a graça de Deus, ele aceitou essa realidade. Ele não saiu da igreja, não foi para outra igreja, não afrontou o seu pastor. Ele deixou Deus trabalhar isso na vida dele. Então nós temos que o quê? Aprender a ouvir a opinião das outras pessoas. Isso nos ajuda a entender quais são os nossos dons. Então esse é o 6º passo. Ouça opiniões. Quais são os 6 passos? Primeiro,
Segundo, praticar. Terceiro, informar-se. Quarto, satisfação. Quinto, experimentar. E o sexto, procure opinião. Procure informar-se a respeito dos seus dons. São 6 passos, queridos, que você pode começar a colocar em prática para descobrir quais são os seus dons, para você poder ter a sua vida orientada pelos dons. E aí eu termino dizendo a palavra de 1 Coríntios 12, 31, que diz: procurem com zelo os melhores dons. Procure com zelo os melhores dons. 3 princípios sobre dons. Primeiro, procure, não vai cair do céu. Deus não vai te dar do nada. É preciso orar, é preciso ler, é preciso aprender, é preciso buscar, é preciso experimentar. Procure os dons. Segundo, zelo. Zelo é ter o cuidado com o dom que Deus dá. Quando eu digo em ter zelo pelo dom, nós dizemos e nós entendemos que não é fazer aquilo que você quer que aconteça, mas você fazer aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida. Você servir de acordo com aquilo que Deus tem sonhado e projetado. Isso é o zelo. Eu estou fazendo o que Deus desejou para mim? E por fim, os melhores dons. Por que melhores dons? Os melhores dons para mim, os que eu acho melhor? Não. Os melhores dons para as pessoas que estão ao seu redor. Os dons que você tem, mas que vai ajudar de uma maneira melhor a vida das pessoas ao teu redor. Dons que vão edificar as pessoas, os irmãos, a igreja que está ao teu redor. Porque no final das contas, Deus não quer que você cresça sozinho. Deus quer que você cresça unido naquele que é o cabeça. E para isso Ele quer que você faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu vou tentar fazer a minha. Vamos cada um assumir as nossas responsabilidades. E eu tenho certeza que como corpo de Cristo Jesus, nós vamos crescer no sentido daquele que é o cabeça. Nos propósitos daquilo que Deus tem sonhado para nós, como igreja luterana em Piraberaba. Amém?